Voltando a Brasília, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento das regras para as investigações de acidentes aéreos. Repórter Janaína Camelo. Janaína, boa noite para você, bem-vinda. Como é que está esse julgamento, hein? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, a maioria dos ministros aqui no Supremo entendeu aí que as atuais regras de investigação e prevenção de acidentes aéreos devem ser mantidas. Porque o que foi analisado aqui, uma ação que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, isso lá em 2017, questionando alterações que foram feitas no Código Brasileiro de Aeronáutica por uma lei de 2014 aí, que são alterações referentes a procedimentos de investigação e prevenção de acidentes aéreos conduzidos pelo CENIPA, também tratando aí de compartilhamento dessas informações entre o CENIPA e outros órgãos e também com a Justiça. Então, essa ação, ela não estava prevista inicialmente, ela foi incluída depois do acidente em Vinhedo, da tragédia que aconteceu na última sexta-feira. Então, uma dessas regras que estavam sendo questionadas, a que determina que dados de análises e também de conclusões aí de investigações pelo CENIPA só podem ser usadas em processos judiciais e processos administrativos por decisão da Justiça. A PGR também alegava aí, reclamava aí, criticava aí a precedência que o CENIPA tem aí no acesso a itens de investigação, como, por exemplo, as caixas pretas. Então, para a Procuradoria, essas regras vedariam o acesso de pessoas e órgãos envolvidos aí a informações precisas, necessárias para o andamento de investigações. Então, esse julgamento ele começou lá em 2021 com o voto do relator, que é o ministro Cássio Nunes Marques, aí, alegando, por exemplo, que essas restrições não violam a Constituição, que essas medidas estão aliadas com padrões internacionais. E aí, hoje, no julgamento, ele leu o seu relatório fazendo essas justificativas. A gente vai ouvir. As investigações podem ocorrer de forma concomitante. Há uma investigação para buscar os culpados e responsabilizar eventuais causadores do acidente e uma outra para prevenir acidentes. E dentro dessa investigação, na busca de culpados, o juiz que preside essa investigação, ele tem toda a liberdade de, a qualquer momento, buscar toda e qualquer prova produzida. Toda e qualquer prova produzida. E aí, Thiago, o ministro Flávio Dino, ele divergiu do voto do relator, defendendo aí uma separação clara entre as investigações conduzidas pelo CENIPA, que são voltadas aí para a apuração, para a prevenção desses acidentes aéreos, e também as investigações judiciais, para a apuração das responsabilidades jurídicas. A gente vai ouvir o que o ministro Flávio Dino disse mais cedo. Essa coordenação no interesse das vítimas, no interesse das suas famílias, e no interesse, sim, da prevenção, deve prevalecer por sobre uma presunção absoluta de que a investigação, que não visa a promoção de responsabilidade civil e penal, que é a investigação CIPAER, ande sempre na frente. Então, embora o voto aí divergente do ministro Flávio Dino, a maioria dos ministros aí entendeu que essas atuais regras de investigação e prevenção, elas devem ser mantidas, como, por exemplo, aí o acesso do CENIPA, a prerrogativa do CENIPA para ter acesso aí a esses itens, de investigação necessários para o andamento das investigações, e também o sigilo de todas essas apurações sendo liberado somente em caso aí de decisão judicial. Thiago. Janaína, deixa eu aproveitar a sua participação aqui. Eu sei que mais cedo você acompanhou e falando sobre o ministro Flávio Dino, há uma novidade em relação às emendas impositivas do Congresso Nacional. Em linhas gerais, o que ele decidiu? Pois é, o ministro, ele decidiu suspender todas as emendas impositivas, as emendas parlamentares impositivas, que são aquelas obrigatórias, que o governo federal tem a obrigação de pagamento. E dentro daquela questão, de toda aquela história que a gente tem visto aí sobre emendas parlamentares, emendas PIX, enfim. Dentro dessas emendas impositivas estão as emendas PIX, que inclusive o ministro já havia suspenso, dias atrás, até atendendo também a um pedido da Procuradoria-Geral da República, as emendas de bancada e também as emendas individuais, que têm aí já uma finalidade determinada. Então, isso tudo fica suspenso até que haja aí total transparência e rastreabilidade desses recursos, tudo aí administrado pelo governo federal, pelo executivo. Thiago. Perfeito. Janaína Camelo com as informações do Judiciário aqui no Jornal Jovem Pan, acompanhando o dia a dia também do Supremo Tribunal Federal. Até mais tarde, Janaína.
Bom, Dora Kramer, discussão das emendas mais uma vez, agora essa decisão do ministro Flávio Dino, e a questão é até que o Congresso Nacional tome providências, tome algumas medidas. Dora. Olha, uma decisão dele, mas que vai passar pelo plenário, né? De qualquer maneira, isso vai provocar, claro, a reação do Congresso já estava com aquela primeira decisão, já havia uma reação, isso deve provocar uma reação mais forte, já deve estar havendo nessa altura, evidentemente, porque os deputados querem poder fazer uso das emendas a seu bel prazer. Ninguém discute a prerrogativa do parlamento de usar as emendas, o que não se pode é abusar desse instrumento. Então, por mais confusão que isso gere, atrito entre os dois poderes, é importante que esse assunto, a importância da decisão do ministro Flávio Dino, além da exigência de transparência, é trazer esse assunto, fazer com que o Congresso se coloque em frente esse assunto, porque estava assim algo que não se falava a respeito disso, o Congresso avançando. Eu estava lendo hoje que nos últimos anos o volume das emendas impositivas cresceu 9.000%. Onde isso vai parar? Então, tinha que ter um paradeiro. E essa discussão, por mais atrito que ela gere, ela é importante porque alguém tem que colocar um freio, o Congresso tem que parar, ou para dizer que ele aceita ser transparente, que é um preceito constitucional evidentemente muito claro, no artigo 37, ou se ele vai entrar numa toada de retaliar o STF. Aí eu acho que a situação do Congresso frente à sociedade fica muito ruim. E no caso do Supremo, Vilela, a tendência é de que o plenário vá nessa mesma decisão, nessa mesma toada, do ministro Flávio Dino? Eu não tenho dúvida que o Supremo majoritariamente vai nesse sentido. Esse tipo de medida tem sido uma tônica onde o Supremo, de alguma forma, se posiciona efetivamente. Eu vejo que o próprio ministro Flávio Dino deve ter conversado com algumas pessoas antes de tomar uma decisão como essa, porque não é uma decisão trivial. É uma decisão que coloca fogo na fogueira que já existe nos últimos tempos, vem cada vez mais acesa dessa rivalidade, dessa guerra, desse conflito entre os poderes. Então, seguramente teremos retaliação, seguramente teremos aí mais uma dose de desarmonia, mas é como a Dora colocou, no mérito, o tema ele é corretíssimo, não dá para a gente perpetuar essa mudança de papéis de cada um dos poderes. Não é papel do Legislativo ter emendas impositivas, impondo ao Executivo o cumprimento de determinadas medidas orçamentárias.